passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Dentro da periodização clássica utilizada na história, a Idade Moderna é um dos períodos da história humana e sucedeu à Idade Média, e antecedeu a Idade Contemporânea. A Idade Moderna. A Idade Moderna começou em 1453 a 1789. A denominação da Idade Moderna também surgiu a lógica eurocêntrica. Seu início é definido pela queda de Constantinopla com a conquista do Império Otomano. Em 1453, o seu fim na Revolução Francesa em 1789. No campo econômico e social, destacamos a decadência da sociedade feudal e a ascensão da burguesia, ambos acarretando a transição para o capitalismo. No início do século XIV, destacamos algumas crises que contribuíram diretamente para o processo a seguir. Grande Fome, ano 1315 a 1317. Com o crescimento das cidades, a produção de alimentos era insuficiente e grande parte da sociedade estava ficando vulnerável à fome decorrente e desastres naturais. Peste negra. Entre 1348 a 1350, a peste bubônica arrasou a Europa, matando 1/3 da população. Esse fato fortaleceu a burguesia enquanto a nobreza se endividava e perdia terras e títulos para a burguesia. Guerra dos 100 Anos. Entre 1337 a 1453, a França e a Inglaterra brigavam pela disputa do trono francês e da região de Flandes, nos Países Baixos. Nesse cenário, quem se destaca é a Joana de Arc, liberando o exército francês, garantindo grandes vitórias, sendo posteriormente perseguida pela Igreja Católica. Empobrecida, a nobreza tem dificuldades para manter seu próprio exército e passa aos poucos o comando do exército para o rei. Este vai, então, fazer alianças com a burguesia interessada em controlar seus impostos. Os artistas que mais destacaram foram Sandro Botticelli, nasceu em 1445 e morreu em 1510. Sua obra mais famosa foi A Primavera e o Nascimento de Vênus. Leonardo da Vinci, nasceu em 1452 e morreu em 1519. Sua obra mais famosa foi a Mona Lisa. Michelangelo nasceu em 1465 e morreu em 1564. Sua escultura mais famosa foi Pietà. Rafael Sanzio nasceu em 1483 e morreu em 1520. Sua obra mais famosa foi A Viagem de Alba. Representando o norte da Europa, podemos destacar Albert Dürer, nasceu em 1471 e morreu em 1520. Viveu sua vida toda em Nuremberg, mas pintou personalidades de diversas cidades europeias, pois a burguesia encomendava quadros para enfeitar seus palácios. Outro pintor foi Hans Holbein. Nascido em 1498, foi considerado mestre dos retratos. Morreu em 1543 na região dos Países Baixos. Os que mais se destacaram foram os irmãos Van Eyck e Peter Bruegel. Medieval e até o centrismo. O ser humano é colocado como centro das atenções. Valorização das línguas materna, italiano em relação ao latim, a língua da igreja. Dentre os principais autores, destacamos Dante Alighieri, com a obra Divina Comédia, e Boccaccio, com o Decameron. No século XV, a invenção da prensa causou grande impacto na reprodução e difusão de livros anteriormente copiados à mão. Na literatura, um dos autores que se beneficiou da difusão dos livros impressos foi William Shakespeare, um autor inglês que viveu de 1564 a 1616. Suas peças representavam as tensões políticas que marcaram a história inglesa, destacando também os dilemas humanos por um viés racional e individualista. Sua obra mais conhecida é a história de amor Romeu e Julieta. Outro autor muito importante foi Miguel de Cervantes, e sua obra Dom Quixote de La Mancha é considerada uma obra-prima mundial, onde
satiriza a cavalaria medieval, criticando os costumes da época. Em Portugal, o destaque é para o poeta Luís Vaz de Camões, sendo sua obra mais importante Os Lusíadas, em que narra a viagem de Vasco da Gama às Índias e glorificava os feitos do povo português. Em filosofia, destacam-se Erasmo de Roterdã, que viveu de 1466 a 1536, Thomas More, que viveu de 1478 a 1535, e Maquiavel, que viveu de 1469 a 1527. Erasmo de Roterdã escreveu O Elogio da Loucura, onde faz fortes críticas ao clero, atacando o luxo com que este vivia, e também sua forma de vida desregrada, assim como a hipocrisia da sociedade em um mundo governado pela loucura. Thomas More escreveu a obra Utopia, onde descreve uma sociedade ideal em que todos trabalham e vivem felizes, sem miséria ou exploração. Por conta dessa obra, o termo ganhou o significado atual de sonho, ilusão. Maquiavel. Sua obra mais importante foi O Príncipe, a obra que defende a formação de um Estado independente da Igreja. Renascimento científico. Mundialmente conhecido, Leonardo da Vinci, famoso por pintar Mona Lisa, também é associado ao Renascimento científico. Produziu diversos estudos sobre anatomia, apresentou esboços de máquinas de guerra, sendo creditado a ele o helicóptero. Os autores que veremos a seguir defenderam suas teorias contrariando os dogmas da Igreja, sendo perseguido pela Inquisição da Igreja Católica por isso. Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543, defendeu a teoria heliocêntrica, na qual o Sol era o centro do universo. Dizia ainda que a Terra fazia dois movimentos: girava em torno do seu próprio eixo, hoje conhecido como rotação, e ao redor do Sol, movimento conhecido como translação. Galileu Galilei, que viveu de 1564 a 1642, comprovou as teorias de Copérnico, que a Terra girava em torno do Sol, melhorou a capacidade da luneta, criando o que viria a ser o telescópio moderno.